pessoas estão comemorando bola na trave, porque o negócio é comemorar a bola na trave. Pra falar que o ataque produz alguma coisa, é comemorar a bola na trave. Já dizia o Skank antes de apanhar do time da 98 e encerrar a carreira, né? Bola na trave. Não altera o placar. E aí, o jogo de ontem, meu garoto? Cara, quando eu vi acontecendo as bolas na trave, eu falei assim, isso vai servir de muleta pra treinador em entrevista coletiva. Daqui a pouco a gente vai passar sonoras do Zé Ricardo. Mas não dá, gente. Assim, honestamente, parece que a gente vê uma coisa, o Zé Ricardo vê outra completamente diferente. Falar que o Cruzeiro teve volume ofensivo, falar que o Cruzeiro chegou ao ataque. Ah, meteu as bolas na trave, mas, gente, vamos falar a verdade. A bola na trave do Matheus Pereira foi ao acaso. A do Marlon, sim, uma baita cobrança de falta na trave. E a do Matheus Vital já estava ao apagar das luzes, né? Assim, de construção mesmo para esses lances em si acontecerem, não foi nenhum, né? O que me chama a atenção, CJ, é que mentalmente o time está esfacelado. É um time que não pode tomar gol. E quando toma gol, dificilmente o Cruzeiro vai conseguir dar a volta. Dificilmente não teve o nenhuma Cruzeiro virada vai no buscar. Pois não teve nenhuma. E não vai buscar, gente, porque o ataque é ruim. O ataque é inoperante. E aí, eu vou falar pros senhores que a culpa não é só dos três que estão na frente, não, tá? Esse meio-campo formado por Jussa, Felipe Machado e Lucas Silva não consegue organizar nada. E tá assim, CJ, desde o início da temporada. Com o ataque do Cruzeiro, com esse meio-campo, não conseguindo municiar ninguém à frente. A gente fez duras críticas aqui ao Gilberto ao longo da sua passagem pelo Cruzeiro, né? Mas uma das críticas dele é que a bola não chega. E não chega mesmo, sem tá? ele tá voando, né? E não chega mesmo, né? Pois é, né? Tá todo mundo jogando demais, né? Foi um jogo que, pra mim, o Inter fez o que quis. Hora nenhuma, dentro de campo, eu olhei para o Cruzeiro e falei assim, esse time vai dar conta, esse time vai reagir, esse time vai desenvolver um futebol à frente do que o Inter estava propondo. O Inter, em alguns momentos ali, baixou a linha, deu a bola pro Cruzeiro, apostou em algumas jogadas de contra-ataque. E a impressão que tinha, e que eu tive, é que a estratégia do Internacional parecia muito com o que aconteceu contra o América no meio de semana. Que em algum momento eles sabiam que ia fazer o gol, né? E foi assim o gol do Wanderson, principalmente ali aos 7 minutos do segundo tempo, numa saída de bola completamente equivocada, né? O Cruzeiro não conseguiu matar a jogada, o Cruzeiro não consegue marcar no meio-campo. Impressionante a facilidade do Wanderson de chutar, né? Um belo gol, e aí o Cruzeiro se estava praticamente na UTI naquele momento durante a partida, CJ, naquele momento após o segundo gol, ele morreu completamente, né? Um time que não tem poder de reação nenhum, e foi mais ou menos o que aconteceu contra o São Paulo. Toma o gol e é inoperante após sofrer o gol. O problema do Cruzeiro é tático, é técnico. As escolhas do Zé Ricardo ontem até que surgiram algum efeito ali, faltando alguns minutos para o encerramento, mas é um time que mentalmente ele não existe. É um time fraquíssimo de cabeça, e aí eu tô falando no sentido psicológico mesmo da coisa, e que não consegue absorver o impacto de quando é pressionado, de quando acusa o golpe. É impressionante como o Cruzeiro não reage a nada durante o Campeonato Brasileiro. O oxigênio do clássico acabou, Gris? Mérito do Inter ou demérito do Cruzeiro? CJ, eu tava pensando ontem à noite, o Cruzeiro é o time mais regular do Brasil em 2023. O Cruzeiro é o time que menos oscilou na temporada pra mim em termos de desempenho. O Cruzeiro tem os mesmos problemas desde o início do ano. E joga de uma forma muito parecida e tropeça ali nas mesmas causas desde o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro fez um Campeonato Mineiro muito ruim em termos de resultado. O desempenho também era até pior do que no Brasileiro, no Campeonato Mineiro. E no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está praticamente sem oscilar na tabela, né? Tirando ali as primeiras rodadas que o Cruzeiro conseguiu muito bem e ficou ali nas primeiras colocações. Mas depois que o campeonato incorporou, né, que todo mundo já tinha ali 7, 8 jogos, que aí você começa a ter um campeonato mais real, o Cruzeiro tá ali entre 10º e 15º, 16º, desde o início do campeonato, e apresentando os mesmos problemas. Principalmente a dificuldade de marcar gol, né? O Cruzeiro é disparado o pior ataque do campeonato e tem uma dificuldade latente e evidente de definição, né? Algo que alguns concorrentes do Cruzeiro nessa briga contra o rebaixamento
tem e que estão fazendo uma brutal diferença. Né? O Santos só tá brigando hoje acima do Cruzeiro na tabela por conta do Marcos Leonardo, que é um cara que faz gol quase todos os jogos. O Vasco está se recuperando muito graças ao Verratti, que chegou e está fazendo gol em quase todos os jogos. O Cuiabá só está fora da zona do rebaixamento porque tem o Daverson, que em determinado momento era um dos artilheiros do campeonato. Você vai pegando os times que estão ali no bolo de disputa com o Cruzeiro e eles têm jogadores que estão decidindo jogo a cada 15, 20 dias. E isso faz muita diferença. O Cruzeiro não tem esse jogador. O Cruzeiro não teve esse jogador em nenhum momento do ano. Talvez ali por um período curto da temporada o Bruno Rodrigues foi esse jogador do Cruzeiro. Não tem sido mais. Ainda é o principal atacante, ainda é o cara que encontra uma solução ou outra ali individual dentro dos jogos, como foi ontem de novo no lance do pênalti, deu uma jogada toda dele. Mas não é um jogador que tem feito isso com frequência. E aí, vamos lá, né? Primeiro ponto, e aí não tô aqui culpando ninguém, nem dizendo que já deu errado. Mas o Cruzeiro foi buscar esse jogador na janela, o Cruzeiro identificou esse problema e investiu alto para buscar esse jogador na janela do meio do ano, que foi o Matheus Pereira. Né? A gente falou muito aqui do Matheus Pereira, que era um jogador que daria ao Cruzeiro o poder de definição, de decisão, que o Cruzeiro não teve no ano todo. E o Matheus Pereira ainda não aconteceu. Não quer dizer que a contratação foi errada e não quer dizer que o Matheus Pereira não possa ainda dar frutos ao Cruzeiro. Mas até aqui, o Matheus Pereira não aconteceu. O Matheus Pereira tem sido mais um no time do Cruzeiro. Ontem, de novo, fez uma partida, para mim, bem abaixo do que se espera dele. E aí não encontra soluções, né? O Zé Ricardo tá começando a passar pelas mesmas críticas do Pepa, no sentido de é sempre os mesmos caras e tudo mais, mas é o que tem, né? Ele olha pro banco e não encontra ali muitas soluções. E aí, ontem eu estive até no aniversário do filho do nosso amigo Guilherme Ibrahim, o Otto. Um beijo pro Guilherme, pra Aline e pro Otto. Tinha muitos cruzeirenses lá. Um menino que... Quantos anos? 1 ano. Nossa, mas passou rápido demais. Passou. Nossa. Eu já tinha aqui que nasceu. E aí tinha muitos cruzeirenses lá e a gente tava conversando a respeito do momento do Cruzeiro. O Cabito falou ou você falou do Gilberto. O Nicola até trouxe aqui informações um pouco do porquê que o Gilberto foi afastado. Né? Mas eu continuo achando que o afastamento dele não faz o menor sentido na minha cabeça. Será que não era bom ter o Gilberto no banco ontem como uma opção? Porque por mais que alguém vai falar assim, nossa, Vinícius, mas você acha que o Gilberto ia mudar alguma coisa? Eu acredito até que não. Mas eu acho que o Gilberto tem mais chance de mudar um jogo do que o Paulo Vitor. Não, mas eles falaram que ele estava muito satisfeito com a reserva e começou a talvez contaminar um vestiário. Isso pode ser mais grave do que, né, porque do que a questão técnica. Exato, e mesmo assim ele não estava entregando. Sim. Essa é a realidade. Mas ontem o Cruzeiro não tinha nenhum centroavante relacionado para o Fernando jogo. não estava relacionado. O Cruzeiro praticamente não tinha atacante no banco ontem, né? Ele tinha o Paulo Vitor e o Robert. A opção era o Paulo Vitor e o Robert, gente. Cara, e esse jogo, o engraçado, esse jogo foi completamente, pra mim, diferente do que eu esperava. Eu também. Né? O Cruzeiro foi dominante no jogo. A gente espera o Inter do Cudê é um time assim, os times do Cudê são assim. O Cruzeiro se deu bem contra o Bahia, explorando muito as costas do Bahia. Foi talvez um dos melhores jogos do Cruzeiro na gestão Zé Ricardo. E aí o Cruzeiro foi dominante no jogo. O Cruzeiro teve volume de posse de bola e jogar no campo do adversário. Acabou. Mas não, acabou. O Cruzeiro não consegue criar. Acabou. As 3 chances do Cruzeiro foram todas de fora da área. Um escanteio, uma falta e um chute do Vital de meia distância. O Cruzeiro não teve nenhuma boa finalização dentro da área. Uma só do Machado, mas mesmo assim com muita pressão. 2 seguidas do Machado, não sei se vocês vão lembrar desse lance. O Cruzeiro não... Por que esse é o segundo gol do Inter? Exato. O Cruzeiro não consegue... isso é um problema já antigo, de proporcionar boas chances para os atacantes. Normalmente é 1 ou 2 no jogo, como foi com o Inter, aquela bola do Papagaio na trave, que sobra pro Vital e não consegue mais. Então o problema do Cruzeiro tá assim na criação, em proporcionar para os atacantes melhores condições. Aí quando defensivamente você não tá 100% concentrado, como foi ontem, o Cruzeiro ofereceu pro Inter umas 3 ou 4 chances boas. E o Inter foi lá e fez os 2 gols. Pra mim acontecem... desculpa, Rafa, mas é porque pra mim acontecem grandes delírios. Que eu ouço de vez em quando, sabe? Inclusive em entrevistas coletivas. Cruzeiro ontem teve 20 finalizações. Exatamente. Vamos lá, legal, porra! 7 do Inter. 20 finalizações, o time, né?
inclusive até um pouco mais acima da média do que o Cruzeiro faz no campeonato e na temporada. Mas o Rocher fez quantas defesas, gente? Assim, tirando uma bola que ele encaixou ali, uma no canto que ele pegou. Não, difícil nenhuma. defesa que ele fez? Difícil nenhuma. Tipo, se não fosse o Rocher, o Inter não teria vencido. A produção é pobre. Que você Gente, tá a falando produção é assim. estéreo. O Cruzeiro teve volume Não ontem, tem. mas não criou. Não tem. As Cruzeiro chances teve ontem Ontem não, longe. gente. 60. Desde o início do campeonato. Faz um tempo que a gente fala essa resenha aí. 62% de posse de bola estéreo. Em Aí, pouquíssimos jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o goleiro adversário foi o destaque do jogo. aí você pega principalmente o Lucas Silva, que é o cara que tá ali na organização, enfim, do time, né? É o mais, né? Cara, é impressionante como ele tá lento nessa transição ofensiva. Porque o Cruzeiro precisa, em alguns momentos, acelerar, ele não consegue acelerar. Mas isso é característica dele, tá? Quem? Lucas Silva. Aí ele pega a bola, inverte, pá! Pô, tapa bonito, né? Inverte. Mas normalmente é de lado. Nunca é acelerando o jogo. Nunca é vertical. Nunca é vertical. Ó, nós Então, vamos- cara, é um monte de problema que esse time tem. Eu vou falar pros senhores, tá? A corda tá enrolando no pescoço. Pois é,